Eu olho para aquela câmera? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio deste ilustríssimo podcast. E hoje eu tô aqui com a professora Gliceriana, né, nossa ilustríssima professora, e o professor Vitinho. E aí, professora, fala um pouco aí da sua formação pra gente. É um prazer, gente, estar aqui. Da outra vez eu participei, mas eram muitos e não tive muita oportunidade de falar sobre mim, sobre o meu curso, sobre a minha experiência com a redação, né? Então, hoje nós temos um tempo mais aqui para se dedicar a esse tema, a essa matéria, a esse modo de fazer, de desenvolver a escrita, que é tão importante para todos os alunos, né? Então, eu sou a professora Gliceriana Maciel de Moraes. Eu tenho mais de 30 anos, eu não vou dizer precisamente para vocês não fazerem assim uma continha e descobrirem a minha idade, né? Mas mais de 30 anos de experiência trabalhando com esse público de ensino médio, colocando os meninos na universidade. Então, experiência assim, eu digo para os meninos assim numa linguagem mais informal, gente. Estou muito rodada. Eu já passei pelo Ida Nelson, já passei pelo Literato, já fui do Auxiliadora há 20 anos, já passei pelo Doroteia, Eita. já. Agora estou no Adalberto Vale, trabalhei na rede pública a vida inteira também. Minha experiência sempre é a rede privada e a pública também. Então, assim, é uma larga carreira de experiência fazendo esse trabalho que eu amo fazer, que é ensinar a desenvolver a escrita dos alunos, fazer com que os alunos tenham um entendimento melhor de mundo, através desse olhar, dessa interpretação de texto, desse entendimento de mundo. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Perfeito, perfeito, professora. E a gente fez algumas perguntas para os alunos no Instagram, que nem foi no último podcast, né? Tem várias perguntas aqui, eu vou direcionar algumas para a senhora, né? Porque o pessoal tem muita dúvida em relação à redação, assim, no modo geral. Redação da Sim, UEA, redação da UFAM, redação da UFRE, que agora o pessoal está procurando mais. sim, Então, vamos começar aqui, né? A primeira pergunta foi é o carro-chefe, eles sempre perguntam isso. sim. Qual é a diferença da redação do Enem para a redação da UEA? Sim, é bem mais semelhante do que diferente, né? Tanto a redação da UEA como a do Enem, ambas pedem uma dissertação argumentativa, né? Então, o aluno tem que entender o que é essa tipologia textual que a gente ensina tão detalhadamente nas escolas e nos cursinhos, né? Ambas pedem a mesma tipologia textual. Então, a diferença só é que a UEA não pede necessariamente uma intervenção que foi criada pelo Enem. Então, o Enem tem um jeito, um modelo que todas as pessoas que leem os textos modelo na internet percebem como é que agrada o Enem. Né? E a UEA também tem o seu jeitinho. Então, assim, entender a banca, saber como é que agrada a banca é muito importante. Agora, quando você percebe competências e habilidades, tanto da UEA como do Enem, se assemelham muito, não é? Muda um pouco também a pontuação, porque Uhum. eu acho as competências do Enem muito bem boladas, sabe? Eu acho muito justa, porque todas as competências têm o mesmo peso. Todas as Sim. 5 competências do Enem valem 200 pontos, né? Que no geral é a nota 1000. Já na UEA tem umas competências que têm um pezinho maior do que outras, mas assim, no geral as exigências são as É mesmas, mesmo, eu né? não sabia que tinha disparidade assim entre competências na UEA. Tem, Quais são? Tem, Dê um tem exemplo umas aí. que valem mais uma pontuação. Por exemplo, a questão da norma culta vale Hum, mais do que o conhecimento de mundo. Então, no PSC também tem essa diferençazinha de pontuação. hum, Mas, assim, no geral, você sabendo fazer a redação do Enem, você sabe fazer a da UEA. Basta você fazer pequenos ajustes. Por exemplo, a redação da UEA, como não precisa necessariamente de intervenção, você pode fazer uma conclusão mais simples, como se fazia antigamente, não é? Aquele fechamento, aquele arremate do texto, não necessariamente uma intervenção como o Enem quer. O Enem quer que o aluno quer perceber como o aluno entende esse mundo em que ele vive, debater um problema, se posicionar, argumentar e resolver o problema. Eu também sou fã disso, sabe? sim. Eu acho que isso faz com que o aluno se comprometa mais, entenda melhor os Eu assuntos. acho que ele fica até com um senso mais crítico, né? Sim, e Quando de ele consegue pertencimento resolver o ao mundo em que problema. ele vive, de Com comprometimento com certeza. essa realidade. Então, eu sou muito fã desse modelo Enem. Mas a UEA não exige obrigatoriamente isso, embora
não seja negativo se o aluno fizer, entendeu? Não, o aluno não vai perder ponto se ele apresentar uma intervenção. Então, por exemplo, os alunos me perguntam muito assim: se eu incluir o modelo da redação do Enem na UEA, eu vou zerar? Como é que vai ser? Vão me tirar pontos? Como que é isso? Não, não, agora é preciso ter um entendimento assim. O que é bem diferente da UEA para o Enem, que os alunos se atrapalham muito, é a construção do tema, entendeu? Os temas do Enem são bem amplos, soltos, assim, caminhos para resolver o problema da intolerância religiosa no Brasil. E os temas da UEA, eles já são mais delimitados. E tem mais umas perguntinhas, tem uma Também. dualidade, Sim. tem mais um direcionamento. Aí o aluno tem que ter muito cuidado para ele não se perder nesses temas, para ele exatamente aceitar aquela delimitação e trabalhar a argumentação dentro daqueles limites do tema. Quando a gente ensina para o aluno, é nem extrapolar o tema e nem delimitar demais. É para ele ter esses cuidados, né? Sim. Eu tive um aluno agora que ele disse assim, professora, na UEA, ele queria tirar nota máxima. Eu queria nota máxima, que ele é muito exigente com ele mesmo, né? Mas, professora, eu acho que eu fui tão além do que era para dizer, porque eu quis me esmerar tanto e quis ser tão diferente, que eu acho que eu extrapolei demais. Sim. Aí, quando eu fui ver o texto, foi exatamente isso que ele fez, né? Ele foi muito além do que estava sendo solicitado no texto. Então, tem que ter cuidado com esses limites do tema. Nem extrapolar e nem delimitar. Eu acho que é muito aquilo que a senhora falou uma vez numa aula sua, na primeira aula que eu fui da senhora, inclusive. Que às vezes o aluno escreve muito bem, que sabe a norma culta, sabe falar das outras coisas, mas ele não encaixa no padrão do texto. Isso, Então, assim, do que a banca quer. sim, precisa, o aluno tem que ter essa percepção de que ele precisa encaixar o texto dele dentro da banca VUNESP, dentro do INEP Isso. e dentro de qualquer outra banca que ele for Isso. prestar. Como qualquer vestibular e como qualquer concurso, você tem que conhecer a banca, né? Quem é que se dá bem em algum concurso e vestibular? Aquele que treina as questões da banca, a questão do tempo, não é? O jeito de fazer as questões. Então, a redação não é diferente, entendeu? Você tem que ver o que é cobrado, quais são as habilidades para você ir se encaixando naquelas exigências, né? Então, é aquele negócio, o aluno ele não precisa ter o dom de escrever, ele precisa entender mesmo os padrões da banca, os padrões do que pedem. Para ele Isso. conseguir desenvolver E uma a boa gente escrita. sempre tenta desmistificar essa história de dom, né? Sim. Escrever como um dom. Por quê? Porque muita gente pensa assim, eu não tenho esse dom, eu não gosto de escrever. Não existe isso, não é? Todos os grandes escritores, eles dizem que todo mundo tem capacidade de escrever. A escrita, ela é desenvolvida, é um processo de aprendizado lento, mas que todo mundo é capaz. E isso é provado nos nossos cursinhos, nas nossas salinhas, na nossa sala de aula. O aluno que escreve mais, ele avança mais. O aluno que escreve menos, ele avança menos. Aí, como você perguntou, todo mundo, basta saber escrever? Basta ser aquele grande leitor que escreve bem? Né? Não. Você tem que, mesmo que você escreva bem, mas você tem que saber quais são as habilidades que são cobradas para você colocar o seu texto dentro daquele formato para você tirar a nota maior, máxima e conseguir o objetivo que você quer, entendeu? Sim. Então, tem muitos alunos que escrevem bem, muitas pessoas que estão fora de cursinho, escrevem bem, mas não sabem exatamente como é que é feita a correção. Quais são os critérios da correção. Nossa, daí a importância de saber os critérios. Justamente. Então, quando você sabe disso, você vai melhorando em cada critério, em cada competência. E a partir do momento que você trabalha cada competência, você vai crescendo no geral e você percebe que seu texto vai melhorando e sua nota vai crescendo, né? Sim. Então, é muito interessante perceber isso dentro do texto. E é muito visível isso no dia a dia, na construção, vendo o aluno desabrochando, o aluno desenvolvendo o texto passo a passo. É um trabalho minucioso, sabe? É trabalho mesmo, é árduo, tanto para o professor como para o aluno. Mas é prazeroso, é gratificante, sabe? É você ver o desabrochar, o entender, o entendimento de mundo, de temas e da questão da lógica, do raciocínio, da escrita, do desenvolvimento, daquela habilidade. É muito gratificante perceber isso no texto. Eu acho que é perceptível, assim, para qualquer pessoa que acompanha o seu trabalho, ver que não é só pelo, não sei, por precisar se sustentar ou não é só pelo dinheiro. Fica muito, muito perceptível que é pelo amor, que é, assim, pelo que a senhora vai gerar nas pessoas. Então, assim, eu acho que, além de uma excelente professora, a senhora é uma pessoa, um ser humano muito inspirador.
Porque a senhora passa isso pra gente, né? Essa vontade de querer ensinar, de transformar. Eu acho que é esse o ponto aqui. Vou elogiar, sou suspeita aqui, mas a senhora, eu acho que é um daqueles tipos de pessoa, de ser humano, que passa pela vida do aluno e transforma ele, e toca ele. Porque eu recebi aqui, eu postei aqui da senhora. A senhora nem viu, mas foi um stories lá do Foco no Jaleco, em que os alunos aplaudiram a senhora depois da aula. Eu achei muito bonito isso, achei muito Sim, interessante. sim. E aí, o Gustavo Vilar, que é um dos seus ex-alunos, ele me mandou mensagem. E aí ele falou assim, eu acho que eu nem falava com ele, mas ele viu stories e falou, "Ah, meu Deus, eu tive aula com ela." Ele falou assim, tive um ano de aula com ela e a gatinha é uma professora muito especial. Não só uma profissional de excelência, como também uma pessoa admirável. Ela conseguiu transformar a minha escrita até o melhor nível e depois disso foi só alegria nas redações dos vestibulares. Acredito que minha maior conquista em redação foi 940 no Enem 2021 e ela desempenhou um papel crucial na minha trajetória. Ele continuou. Ela não mede esforços para fazer o melhor aos seus alunos e isso é muito admirável. Várias vezes eu tive o privilégio de vê-la dando atenção beirando a madrugada em uma quarta-feira só para corrigir e dar o apoio necessário aos alunos. O apoio dela é muito diferenciado e até nos nossos momentos ruins conseguimos encontrar um pouco de conforto na salinha dela. Eu ainda esqueci de citar uma importante prática de chamar a pessoa das áreas profissionais distintas para debater temas pertinentes para a redação, assim conseguindo expandir o repertório e ampliando o conhecimento sobre determinado tema. Durante meus dias lá, tive aulas com advogados, professores de outras matérias e representantes de ONGs. Esse é um depoimento de um aluno agradecido. Fiquei muito feliz vendo seus stories com ela. Enfim, o Gustavo Vilar, assim, seu fã. Sim, e eu fico muito feliz de perceber, de ver essa percepção que o aluno tem da minha pessoa como profissional e como Uhum. pessoa, porque é como eu disse até para você no primeiro dia de aula, eu fiquei emocionada com o vídeo também que você fez, como eu fico com a fala do Gustavo e de outras pessoas, porque você, numa aula, você conseguiu captar isso, né? Você conseguiu ver Sim. como eu me dou, como eu fazer por amor. Sim. Então, eu acho que o profissional não é só o professor. Pode ser o médico, o engenheiro, qualquer profissional que ele vá fazer, executar a sua função só pensando no lado, no salário, naquilo que ele vai ganhar, no lado financeiro, ele não consegue ser bom naquilo que ele faz. Porque você tem que desenvolver pensando no lado humano, no lado da sociedade, no bem que você vai fazer, no que aquilo significa para a sociedade. E, acima de tudo, é o amor que você coloca ali. É que faz toda a Sim, diferença. Entende? realmente. Assim, é um ingrediente É, que perfeito. não pode faltar, que Sim. faz bem, entendeu, para você. Que não é um peso, que não é um fardo. Eu vou ser sincera para você. Eu quis fazer letras, eu escolhi fazer letras. Eu não sou professora porque não passei para nenhum outro curso, não. Porque tem gente que diz assim: ah, alguém é professor porque não passou para isso, não passou para aquilo. Não, eu nunca fiz um vestibular na minha vida que não fosse esse para letras. Então, eu quis ser professor, tive uma inspiração no passado para ser professora. Sempre tenho, né? Sempre tem. Mas, assim, no início, não era tão fácil para mim. Com 20 e poucos anos, eu ia para a sala de aula e eu enfrentava dificuldades com o relacionamento com a turma, dificuldades para controlar a disciplina, às vezes insegurança com o conteúdo, é normal quando a gente começa, Sim. mas assim, a proporção que o tempo vai passando e você vai adquirindo experiência e tudo, isso se torna tão prazeroso que aquilo no início que parecia que era um fardo, que era pesado, Uhum. se torna como se fosse um lazer. Sim. Então, essa vocação misturada com esse amor Vocação. e a experiência faz o teu trabalho não ser mais um trabalho, entendeu? Sim. Ser algo muito prazeroso. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, porque você já tem uma aposentadoria do Estado, da escola particular, por que você não está em casa? Eu não me vejo ficar dentro de casa sem receber aqueles meus alunos com um sorriso no rosto, querendo uma aula de redação. Para mim, é o melhor momento da minha vida é receber aqueles alunos com vontade de aprender e eu estar ali para retribuir. Eu acho até que não tem sentido você obter conhecimento, ler sobre vários temas e ficar só para você. Eu tinha um tio que era um leitor em potencial. Ele lia todas as revistas, todos os livros, mas aquilo ficava só para ele e eu ficava pensando, para que serve? Então eu acho que o conhecimento tem que ser repassado, tem que gerar, que transformar a vida das pessoas. E isso não tem preço, sabe? Quando você vê uma pessoa agradecendo, ou mesmo que não agradeça, mas você vê que aquela pessoa
conseguiu algo melhor na vida e que de alguma forma você contribuiu, pronto, não tem nada melhor do que você encontrar um aluno do seu passado, de 10 anos atrás, que hoje está muito bem sucedido. Mesmo que ele não te agradeça, mas para você já é o suficiente. Sim, imagino. É transformar a vida das pessoas, é realizar sonho. Sim. Eu acho que não tem profissão melhor do que essa. Né? Verdade. E eu sou suspeito para falar, né? Pronto. Porque eu sou professor também, então assim, com 16 anos eu passei no curso de engenharia química, que era o curso que eu queria prestar vestibular e sempre estava muito empolgado com essa ideia. E aí acabou que acho que no primeiro período de curso eu já sabia que, né, entrar em sala de aula. Tanto que Dona Fabiola, minha mãe, sempre falava, pô, se eu for pagar a escola cara pra ti, porque eu fui aluno laviniense, bolsista, né? Então, assim, a teoria era que fosse medicina, engenharia, Sim. direito, né? Gera uma expectativa. Né? Gera uma assim, né? expectativa. E aí, primeira vez que eu entrei na sala de aula com 16, 17 anos, foi aquele amor à primeira vista, entendeu? Porque a gente se apaixona pelo desenvolvimento das pessoas e pelo bem que a gente pode criar elas, pelo que a gente agrega na vida das pessoas e pela transformação que a gente pode levar na vida delas. E eu acredito que o processo é árduo, como você falou, mas é recompensador depois de um tempo. O dinheiro, a bonança, ela vem como consequência de um bom trabalho que a gente faz, Isso. né? Então, assim, a gente vai cultivando, vai tentando, a gente vai saindo. No início é normal a gente ter toda aquela insegurança, né? Eu, como sendo um professor mais novo, às vezes, logo no início, que eu já dou aula já tem um tempinho. Sou novo, mas já dou aula já tem um tempinho. Mas, assim, no início é bem desafiador, é bem intrigante, mas a gente consegue, da melhor forma possível, contornar tudo isso e se fortificar para atingir alunos como vocês, como a Marina, que foi, né, no caso... Que é minha aluna ainda, mas assim... Dos dois. É engraçado que a gente tem uma troca de gerações aqui, porque o Vitinho foi aluno da Gliceriana e agora eu sou aluna dela. E uma das pessoas que trabalha aqui no estúdio, a gente estava até conversando com ela, sim. Ela disse que foi sua aluna também. São 3 gerações Sim, aqui, três né? gerações, cara. Não, e assim, trocando ideias. Eu gosto Sim. muito disso, porque assim, é um aprendizado, a gente vai aprendendo, né? Com Nunca certeza. ninguém tá pronto que não tenha nada para aprender e que não tenha nada essa Ensinar. troca, né? A Justamente. ensinar e aprender. Gente, eu sempre acho o seguinte, que em todas as profissões, viu, Vitor, você tem como ser bem-sucedido. Sim. Eu acho que o que faz a diferença hoje no mercado de trabalho, principalmente aqui na nossa região, alguém às vezes diz assim, quando eu chego lá no Nordeste, né, que eu vou passear, alguém diz assim, como é que é lá? Lá é muito próspero, lá tem campo para vários trabalhos e tal. Aí eu digo sempre assim, lá tem para profissional que faça a diferença. Porque hoje eu vejo que em todas as áreas você pode ser bem-sucedido. Eu estava até comentando com vocês agora, essa área dentro desse espaço da internet, como abre um leque muito grande para os jovens para criar, pensar em possibilidades de trabalhos diferentes e ganhar dinheiro, né? Sim. Então, é um leque muito grande aí que abre para a juventude, né? E principalmente... Então, eu acho que o segredo hoje é você ser bom naquilo que você faz e você gostar daquilo que você faz e fazer com amor. Né? E Sim, ser isso é bom, verdade. ser bom, fazer a diferença. Porque não tem como, né? O cara é bom naquilo que ele faz, ele se destaca, ele vai conseguir ser bem-sucedido, sabe? Não importa se é um professor ou se é um médico. Isso. Ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser reconhecido pela sociedade. Às vezes a pessoa ela precisa entender a vocação dela. Tem De isso fato. também. Tem isso também, porque, tipo, às vezes tu quer ir por um caminho. Eu sempre... Assim, eu sei que o meu trabalho ele é muito reconhecido na área de pesquisa, né? Hoje em dia, assim, meu trabalho ele é muito reconhecido na área de pesquisa, até mais na área de pesquisa do que propriamente na área de professor. Mas, assim, eu vejo que eu entendi, depois de um tempo, que a minha vocação, apesar de ter ali a parte do laboratório, mas a minha vocação era sala de aula. E aí eu já não conseguia mais me ver longe daquilo ali, longe de ter aquela interação social. Porque tem gente que não... Como que foi não pra gosta. ti? Porque tu se formou em engenharia química. Então Então tá bom. Porque- Tá, Aí. e aí como foi essa transição pra ti de perceber que... Ou tipo, desde que tu entrou na faculdade, tu queria Não, ser desde que eu professor? entrei na faculdade, eu sempre quis ser professor desde o ensino médio. Por que tu fez Por licenciatura? conta... Por que eu não fiz licenciatura? Não tinha na UEA, só tinha Interfé. E aí, Ai, eu entendi. cheguei a passar pra química fora, engenharia Aham. química Passou fora. na USP, se eu não me engano, né? Sim, na USP, na UFRJ. Ele é muito Só que superdotado. aí, o que aconteceu? Fui aluna da professora Gliceriana, tirei 980 na redação no caramba, Enem. Não a tinha meta como é não. essa. Não tinha como não. 980 na redação, cara, né? Quando tira 980, Um deles Vitor, deu tira 1000, né? 1000 com o corretor. Mil então, quebrado.
Por pouco não foi mais outro Uhum. milzão do Quase. estado do É, já Amazonas, né? pensou. Verdade. E isso Os valendo dois ressaltar, Seriana. e valendo ressaltar que o último 1000 que a gente teve no estado do Amazonas foi com a professora Gliceriana. Sim, Então, sim, assim, sim. maior autoridade no assunto de redação, né, do que a professora não tem. Essa que é a grande É por isso verdade. que a gente chama ela de a maior Aham. aula nos estados, porque assim, Quando a Gabriela Traven, que foi a aluna nota 1000, né? A sim, última eu nota vi. 1000 aqui do estado do Amazonas, aí muitas pessoas ficaram vendo de quem é o mérito, de quem é o mérito. Eu acho que nota 1000 numa redação, nota máxima numa redação, desenvolvimento dessas habilidades da escrita, o mérito é de muita gente, sabe? De Sim. muita gente mesmo. Mas, assim, a Gabriela, quando começou a estudar comigo, ela estudou no primeiro ano, quando ela não sabia ainda nem estruturar bem um parágrafo. Então, Caramba. ela começou comigo no primeiro ano, porque ela, no final do primeiro ano, ela ia fazer uma prova em Brasília, tipo um processo seletivo PSC que tem aqui, Uhum. Ah, lá em entendi. Brasília. No final do primeiro ano, ela já foi comigo para eu dar um direcionamento para ela fazer essa prova. Ela gostou do meu método, do meu jeito, aí já fez o segundo ano inteiro comigo Sim. e fez o terceiro ano inteiro comigo. A Gabriela tirou nota máxima no CIS da UEA e tirou nota máxima na redação do Enem. Então, assim, ali tinha muito de Muito mim, né? um amor ali da Muito Gliceriana. minha Não, mão. isso- Minha essência ali. Mas é claro que a Gabriela passou por um histórico na escola, com outros professores, e uma redação, ela tem vários professores ali dentro, porque quem é responsável pelo processo de comunicação não é só o professor de português. Por exemplo, a tua aula de Sim. química ajuda na hora de uma redação. Com Entendeu? certeza. A minha missão ali como professora de redação é ensinar a trazer as outras áreas do conhecimento para o texto, como fazer isso, como estruturar o texto e desenvolver esse processo da escrita, mas tudo que o aluno aprende, tanto na escola como fora dela, serve para a redação. Interfere, né, nos processos. Isso, porque é o conhecimento de mundo que ele vai mostrar. Existem as Uhum. habilidades da escrita e de conhecimento de mundo, né? Quando nós temos competência 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aí tem a competência 3, que é da argumentação. A competência 2, que é do entendimento do tema. E o repertório sociocultural, aí entra toda a parte do conhecimento de mundo que ele tem, das Sim. relações que ele sabe fazer e trazer isso para o texto, entendeu? Então, nós temos umas habilidades específicas da língua, né, da norma culta da língua, e outras dos temas, do conhecimento de várias matérias, de vários temas, e os temas eles conversam muito entre si. Então, essa maturidade, quando o aluno percebe tudo isso, aí pronto, a coisa acontece que você entendeu a ponto de tirar 980, Sim, né? sim. E uma das coisas que eu achei bem interessante é porque, assim, no CIS e na UEA eu não fui tão bem. Isso daí eu reconheço porque, assim, pra mim era uma grande... havia pra mim na minha cabeça uma grande diferença entre a redação do macro e do Enem, né? Só que, assim, depois de um tempo criando maturidade, eu fui ver o meu texto, poxa, cara, por que eu fiz certas coisas? E a senhora falando agora da Gabriela, né, é visto que o seu método ele consegue bater Sim. os dois jeitos, né? Então essa estruturação de ensino é que eu acho que assim é uma das melhores coisas porque a gente tenta aproveitar. Eu como professor de avaliar as bancas para poder saber quais os estilos de questões, né? E assim, uma das coisas que eu fiz na minha época que foi bem legal mesmo, não sei se isso é válido e eu queria saber também, de ler redações que foram notas 1000 em diferentes tipos de banca para poder fazer essas comparações, entendeu? Porque para mim me ajudou bastante a estruturar a minha redação para o modelo Enem, né? Além das dicas e conhecimento de mundo, mas a senhora acha que ler as redações anteriores, que foram nota máxima, agrega Sim, bastante? ajuda muito, sabe, Vitor? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? Eu mesma vejo todas as redações nota máxima e da UEA e do Enem que eu consigo, né? E comparo e vejo o que agradou a banca, por que aquele aluno tirou nota máxima. Eu já tive aluno que ele imprimiu todas as redações nota máxima e ele estudou minuciosamente porque comparando uma com a outra, o que agradou a banca em cada uma delas. Acho que isso ajuda pra caramba. Agora, o que não pode ser feito é de o aluno se limitar muito àquilo ali, entendeu? Justamente. É o aluno ter aquela redação como um modelo que cada texto ele vai encaixar aquela mesma ideia, aquele mesmo repertório, tipo assim, copiando as mesmas Sim. ideias. Não, você vai ver o que agrada em termos de estilo de projeto de texto, não é? Montar um projeto de texto para você, como esse aluno montou e deu certo.
mas não copiar as mesmas ideias, o mesmo repertório, isso não dá certo. O professor, ele conhece o aluno que foi criativo, foi original, o texto fluiu e que ele entendeu o tema e desenvolveu com muita autoria. E a gente percebe na hora um aluno que está Eu engessado. já ia perguntar, né? sempre tem brechas, né, É. nessas pessoas que tentam Justamente. encaixar o molde. É aquele aluno que você sabe que está pegando uma ideia de um texto que ele decorou e querendo colocar lá, que não se encaixa, que não dá certo. Porque eu acho que tem essa ideia de que não existe um tema assim que é universal. Sempre vai ter algo ali que vai. As suas Mais especificidades, específico, né? né? Sempre vai ter mais algo específico. Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos: a aula de redação, curso de redação, aula de redação é para a vida. Não é para passar no vestibular apenas, não é? Isso é verdade. Todos os alunos que eu encontro, sabe, depois de tantos anos de universidade, que terminaram a universidade, eles dizem como aquela aula foi importante para eles, fazerem um nível superior com mais tranquilidade, para eles desenvolverem uma atividade no futuro, como médico, como advogado, como engenheiro, como professor. Então, é fundamental. Hoje em dia, você sabe que a comunicação faz uma diferença muito grande no mercado. E exemplificando isso de uma melhor forma, na produção de artigos, que eu sempre faço, Sim. escrevi, né, vários artigos, inclusive, mas assim, muitos alunos vão para a parte laboratorial hoje em dia, pelo menos na minha área, sabem manusear todos os equipamentos possíveis, mas na hora de pegar e estruturar a metodologia deles, fazer uma introdução adequada, fazer procedimentos laboratoriais e uma conclusão dentro daqueles modelos, às vezes se perde. E era uma das áreas que eu mais gostava. Pronto, tem dificuldade. Porque, assim, eu sempre gostei muito de escrever. Então, às vezes, eu tive projetos que, apesar de eu não ter participado tanto, mas a pessoa me contava e eu falava, cara, tu pode estruturar desse jeito, né? Colocando uma justificativa, um desenvolvimento, um parâmetro, de fato, ali de uma sequência lógica e idealista para aquela, né? Até, Vitor, para você ser professor de química, né? Você transmitir bem para o seu aluno, elaborar uma prova bem elaborada, conseguir, né? Precisa dessa capacidade de comunicação. Quantos alunos eu já tive assim que chegaram para mim e disseram, professor, eu não consigo entender a aula daquele professor, porque tem muita dificuldade de passar o conteúdo. Então, assim, essa área da linguagem, essa área da escrita, ajuda em todos esses sentidos para você desenvolver qualquer função, qualquer profissão. Né? Eu não tenho nada pior do que uma aula sem coerência, sem coesão, sem começo, meio e fim. Por mais que não seja da área de língua portuguesa, né? É muito ruim quando o professor ele tem uma aula desconexa assim. Justamente. Então, tem gente que sabe muito a matéria. Tem professor que é excelente em termos de conteúdo, tem muitas formações, muitos cursos, mas aí tem essa dificuldade, né? Da comunicação, da interação com o aluno, de passar esse conteúdo de uma forma mais acessível, né? Aí fica mais complicado. Então, essa ideia de preparar bem o aluno para ingresso na universidade vai ajudar para a vida, não só para fazer a redação do vestibular. Que bom que vocês estão falando isso, porque com os vestibulantes que eu falo, eu vejo que eles têm uma visão muito bitolada, muito limitada em relação à redação, porque para eles é como se eles colocassem um cabresto assim e falassem, não, eu preciso aprender redação para passar no vestibular. E querem decorar textos. Aí pegam e colocam o modelo pronto. É justamente isso. E tem umas coisas assim que a gente vê que são bizarras. Até eu que não sou da área, como estudei, né, faz um pouquinho de tempo, então a gente vê, tipo assim, querendo utilizar um modelo pronto. E, gente, não tem isso. Decorar um modelo pronto. Eu já tive alunos, assim, que chegam para mim na véspera do Enem, batendo na minha porta e dizendo assim, professor, eu vim aqui para a senhora me ajudar a fazer um modelo para eu decorar para fazer amanhã. Eu digo, não funciona. Não funciona, sabe por quê? Por mais que eu faça um modelo que pode até funcionar para qualquer tema, o aluno que não tem a prática da escrita, ele não vai saber utilizar. Desenvolver entendeu? os argumentos não dentro daquele tema. Não vai saber pegar aquele conteúdo, aquelas ideias que eu pré-montei para ele e usar a favor dele de acordo com o tema, porque ele não vai ter essa habilidade, porque ele não desenvolveu durante o ano. Precisa articular. Então, não adianta. Agora, tem alguns garotos que eu vejo, por exemplo, na internet, tem vários garotos que eu vejo assim, eles dando depoimentos e dando modelos que eles construíram, aí é diferente, ó. Eles pegaram as competências do Enem, a partir delas, eles foram entendendo todo o processo e eles construíram um modelo deles. Eles construíram um modelo para eles, com todo o entendimento das competências. Aí é diferente. Ele criou o modelo dele. Ele não foi se basear em alguém
e criar um modelo copiando para se encaixar. Não, ele foi vendo mais ou menos como é que ele desenvolver um padrão de projeto que pudesse facilitar na hora da prova, mas ele que criou. Aí é diferente, né? Aí já ajuda um pouco, ajuda na questão do tempo, né? Sim. Se eu levo um projeto de texto mais ou menos pré-elaborado, por quê? Porque eu treinei tanto durante o ano que eu já sei como é que eu vou fazer o meu texto. Então, esse projeto de texto que eu montei, de tanto treinar temas diferentes, isso é importante, isso ajuda na hora, no momento, na questão do tempo. Com certeza. Mas no decorar ano que textos de outros alunos, é complicado. eu não recomendo isso para ninguém, né? Eu acho que não funciona. Eu também acho que não, mas eu acho que essa questão aí de ter um modelo pré-estabelecido, assim, criado pelo aluno, funciona muito. Porque foi algo que eu fiz. No ano que eu passei em Direito, eu não tinha um professor de redação para corrigir as minhas redações, porque eu estudava no online, mas assim, era muito difícil ter um professor para corrigir. Então eu basicamente peguei todas aquela apostila, acho que é do Lucas Felp, pegou lá todas as redações do Enem, nota 1000, eu lia elas, e aí eu percebi o padrão que elas tinham. Sim. Depois que eu percebi esse padrão, eu falei, eles usam esses conectivos aqui, mas assim, foi uma varredura geral em todas as redações, então eram 30, 40 conectivos ali para eu poder articular ali. Decorei não, eu entendi o padrão e criei um modelo pré-estabelecido a partir disso. E me ajudou muito, porque não era um modelo pronto, assim, em que eu tinha frases. Né? Foi fruto de um sim, estudo que você fez, né? Aí, quando você comparou as redações, você percebeu que havia necessidade de conectivos. Sim. E aí você foi entendendo que, olha como é que o aluno esperto, né? Eu estou vendo que sempre tem que ter conectivo entre os períodos, entre os parágrafos. Aí eu vou ver quais são os conectivos mais usados e onde eu posso usar. Quer dizer, você fez uma análise minuciosa, né? De como os alunos se dão bem, o que é preciso, o que é cobrado. E espertamente você foi construindo o seu modelo em cima disso. Tanto que nesse ano eu consegui tirar 920 na redação e eu não fiz, assim, nem 10 redações esse ano. Então, pra mim foi um resultado muito bom, pra um esforço, assim, que não foi tão grande. Eu acho que tu entender o padrão das coisas e aplicar aquilo vai te trazer otimizações nos estudos. Sim. E aí você consegue ter bons resultados, obviamente, a partir disso. Então, você já entendeu o processo, Sim. você já entendeu como é que é o projeto de texto, e aí é só treinar mais e se atualizar, né? Eu acho que tem muito aluno que acha que tem que fazer, assim, muitas redações. Não que não precise, mas, assim, ficar muito insistindo em fazer redação e esquece de entender o processo. Eu acho que o mais importante é entender o processo e depois tu vai aplicando, sabe? Mas não é quantidade, é qualidade. Eu acho que eu acredito muito nessa questão aí da qualidade do estudo. Isso. Mas, assim, quando o aluno ele tem dificuldade ainda com a escrita, né? Eu pego alunos que chegam lá no meu curso, eles dizem do assim... Do zero, né, professora? Professora, eu cheguei aqui analfabeto, eles dizem, né? E, assim, eu gosto que o aluno chegue nesse nível, porque ele vai percebendo, é tão prazeroso perceber. E, assim, ele sente tão motivado quando ele vê que algo que ele pensava que era impossível aprender, ele está conseguindo construir, está vendo ali o resultado, é prazeroso para ele, é prazeroso para mim, motiva, entendeu? Aí eu trabalho muito com aquela ideia de motivação. Um aluno não chega para mim para eu dizer assim, cara, não dá não, olha, não tem jeito para ti não, Hoje... dá mais, não. De jeito nenhum, eu sempre digo para ele assim, olha, meu gatinho tá muito bom, mas pode ser mais chique. Olha, vamos deixar esse negócio aqui mais chique, a cara da riqueza, né? Marina, eu digo assim, Marina, vamos deixar isso aqui a cara da riqueza. Então, a gente vai o quê? Melhorando. Mas nunca vou dizer para o meu aluno, isso aqui não presta para nada. Olha, eu não entendi nada. Não, nunca vou dizer isso para o meu aluno, porque ele vai ter medo de levar o texto para mim, ele vai ter vergonha, não é? Então... É isso, é passo a passo. E esses alunos que têm essa dificuldade ainda de elaborar o pensamento com clareza, porque tem dificuldade com a sintaxe, aí precisa de mais treino e mais tempo, né? Então, tudo depende do nível em que você está. Então, como eu vejo aí você com essa nota de 920, você me passa já que a ideia de que você já tem um bom domínio da escrita, já tem uma estrutura, e você precisa só... aperfeiçoar um pouco mais, porque em termos de escrita a gente não está totalmente pronto nunca, não é? Sempre tem algo que possa melhorar, não é isso? E aí você vai aperfeiçoando e se atualizando. Eu digo sempre para os meus alunos, é atualidade, leitura. Por exemplo, hoje eu estava dando aula no 2º ano, e quando eu fui pegar o tema da redação, era sobre
a dificuldade de inserir os deficientes no mercado de trabalho. E ontem à noite eu estava vendo o Fantástico, olha para ver como é fácil fazer associação, Sim. entendeu? Eu esperei ontem o programa assim com ansiedade, porque era bem sobre a Glória Glória Maria. Maria. E eu sou fã daquela mulher, né? Assim, tudo que ela deixou, o legado que ela deixou, né? Assim, a história de vida dela, a potência que ela foi, né? De força, de garra, Admirável. de vontade. Então, ela abriu muitas portas, assim, e a voz daquela mulher imprimia uma competência, né? Uma força. Sim. Então, assim, é um modelo, né? Que muita gente quer seguir. Então, lá no intervalo, lá num bloco lá do Fantástico, falando sobre a dificuldade que a não tem de se mobilizar, né? A de mobilidade, de ir para um lugar para o outro, e a dificuldade que eles têm de se inserir no trabalho, o preconceito e tal. Então, ó, Sim. na hora que eu vi o tema hoje, eu já comecei a falar para os meninos esse exemplo. Então, qualquer pessoa que fica assim atualizado, todos os temas são debatidos toda hora Sim. nos jornais diários, podcast, jornal. Então, assim, quem fica atualizado tem como escrever 30 linhas, eu digo para ele, é pouco para você falar sobre um assunto. Então, não precisa ter um conhecimento muito Sim. aprofundado, mas, assim, tem que entender um pouco do mundo que você consegue fazer um texto muito bom. É isso que eu penso né? também. Se o cara ele tem conhecimento de mundo, como a senhora falou, e tem o domínio mínimo da estrutura da redação, ele consegue escrever sobre qualquer coisa. Sim. Assim, Em 30 linhas. E uma 30 coisa linhas. que eu sempre falo para os meus alunos eu não sou PhD nas coisas que eu faço. Porque como a gente conversou, pô, Sim. Vitinho, tu é produtivo, tu O faz Vitinho isso, sabe isso, tudo, aquilo, não sei o gente. que, não sei o que, não sei o que. Pra Tu quem fala não conhece o trocentas. Vitinho pessoalmente, gente, ele é a pessoa mais produtiva que eu conheço. E ele sabe tudo de tudo. É surreal. Mas não é saber tudo de tudo, né? Eu quero que vocês entendam isso. É você ser mediano na maioria das coisas. Não é que De tudo você sabe De um tudo pouco. você sabe um pouco. Você não é especialista, por exemplo. Se eu for falar dessa caneca, pô, beleza. Eu vou falar que ela é branca, verde e laranja. Tranquilo. Mas eu sei falar um pouco sobre a caneca. Eu não vou saber qual é o material que ela é feita e tudo mais. Mas eu sei discorrer sobre a caneca. Entendeu? Então é basicamente isso. Você não precisa ser o PhD nos assuntos. Mas saber discorrer um pouquinho sobre cada um. Sim, sim, sim. Né? E isso te dá autoridade para tudo. Porque, por exemplo, não só no texto que você demonstra um conhecimento acerca de muitos aspectos, por exemplo, você pode utilizar alusão histórica, você pode utilizar referência estatística, você pode utilizar vários meios que te deixem ali com uma autoridade no texto grandiosa. Isso daí não só no texto, mas na vida. Sim, Entendeu? é Então, verdade. muitas das vezes que você vai conversar com as pessoas, você colocar um argumento que pode não ser o mais aprofundado, mas que seja um argumento de autoridade, que vai lhe reforçar tudo aquilo ali, isso daí vai te levar para caminhos assim maravilhosos. Isso daí Boa, Vitinho. boa pra Poderia. mim, que foi muito bom na minha vida, inclusive. Ai, ai. É isso mesmo. O problema também, Vitor, é a idade dos meninos, né? Sim, sim, sim. A nossa clientela ali de ensino médio é entre 14, 15, 16, 17 anos, né? Então, é próprio da idade essa imaturidade e, às vezes, o conhecimento também é muito fragmentado ainda hoje, né? Apesar de ter do Enem vir com toda A essa contextualização. essa forma muito interdisciplinar e tal, mas ainda também existem os processos de vestibulares, assim, ainda muito tradicionais. E aí os alunos, eles não entendem, às vezes, que tudo se encontra, não é? Uhum. Tudo, Eu falo isso como sempre você para os meus falou, alunos. né? A Tudo tá história vem para o conectado. texto, a filosofia vem para o texto, o exemplo dado vem para o texto. Então, muitas vezes, eles não sabem fazer isso. Essa Aí, conexão. cabe a nós ensinar a fazer isso, mostrar para eles, como a aula do Vitor, a aula de geografia, a aula de filosofia, a aula de literatura, tudo isso tem que vir para o texto, eles têm que saber usar a favor deles. É uma questão de maturidade. Uns entendem mais rápido, outros mais lentamente, mas aos poucos eles vão entendendo o processo, sabe? Aí, quando começa a entender as competências, entender essa questão das palestrinhas e fazer essa interdisciplinaridade, aí vai melhorando e vai crescendo e você vai vendo o fruto disso tudo aparecer no texto. A maioria dos alunos que a gente tem hoje, né, acredita
que o conhecimento ele é dividido em pastinhas. Tipo, essa pastinha ela é da química, a pastinha da matemática, a pastinha da biologia, e esquece de que tudo é um conhecimento integrado. A gente não pode nunca deixar de avaliar a interdisciplinaridade em todos os momentos. Porque tem aulas, por exemplo, que eu dou sobre estação de tratamento, né, de efluentes ou uma estação de tratamento de água, que vai servir para química ambiental, para falar de SUS, para falar de uma série de coisas que a professora Gliceriana pode utilizar na redação dela. Então eu acho que um dos grandes maus do vestibulando que deve ser combatido é ficar estudando essas coisas por pastinha. Gente, não tem essa. Vocês precisam ali interdisciplinarizar tudo. Essa que é a grande verdade, eu acho que... Como se fossem umas né? gavetinhas, né? É. Até eles dizem assim, muitas vezes, professora, qual é que vai ser o tema da redação desse ano? Aí eu digo assim, não posso dizer, eu não tenho como saber, eu não sou mãe de santo, eu sou a professora. Olha que o pai de santo, ironicamente. E nem pode, a gente nem sabe também. Nem sabe. E o tema da redação não é mesmo para ninguém saber, ele é para ser ali as 7 chaves, para poder saber quem é o aluno que tem condição, competência de fazer um texto bom assim de surpresa. Então, eu não tenho jamais a intenção de adivinhar o tema. O que eu quero que o meu aluno saiba? Escrever sobre qualquer tema. Eu acho que eu estou ali para preparar o aluno para qualquer tema que aparecer, ele ter um suporte de escrita e de conhecimento de mundo para desenvolver. Por isso que a gente trabalha lá, assim, o desenvolvimento da linguagem, a parte técnica e debate de temas variados. Apesar de eu saber que os meninos têm as melhores aulas, a maioria, melhores professores de física, química, geografia, história, literatura, mas eu sempre levo palestras, ou então nós mesmas fazemos debates e palestras de vários temas, a partir da leitura dos textos motivadores, para desenvolver esse conhecimento de mundo e eles saberem fazer essa ligação das várias áreas do conhecimento. Quando você entende isso, que nada está fragmentado e que os temas conversam entre si, você vai perceber que, por exemplo, aquele tema que eu fiz lá na minha salinha pode não ter sido o tema do Enem, mas que em algum momento ele vai servir como argumento dentro daquele tema. Ele tem uma ligação com aquele tema. E tudo que você construiu e tudo que você leu vai ajudar, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar para a senhora também é que em muitos locais que a gente vai hoje em dia, pelo menos eu como professor, escuto sempre em sala de professor, escuto dos alunos. E por que eu vou estudar gramática hoje em dia se gramática não cai no Enem? Né? Não sei se é um erro falar isso ou se está certo, a senhora que vai me dizer, mas eu acredito que seja um erro, né? É um erro assim, vamos ver, a gramática, ela foi ensinada há muitos anos, talvez de forma equivocada, entendeu? Fragmentada, como a gente está vendo aqui. Por exemplo, eu tenho uma turma de língua portuguesa na quinta-feira, que eu trabalho essa parte gramatical e de interpretação, que quando eu vou trabalhando, eu vou mostrando para o meu aluno onde que aquilo é aplicado no texto, na prática, no dia a dia, entendeu? Por exemplo, quando eu era aluna, assim, de ensino médio, que eu estudava sujeito, verbo, complemento nominal, dizia, para que isso serve? Depois aquilo foi fazer todo o sentido, entendeu? Eu fui perceber que para eu construir os pensamentos, frases, orações com clareza, de forma completa, eu estou usando essa sintaxe que eu aprendi lá, só que não me disseram isso, entendeu? Então é preciso que o professor vá fazendo essa ligação. Isso aqui, ó, você vai utilizar no texto, quando você for escrever, vai precisar disso. Então eu vou sempre fazendo essa ligação da gramática com o texto. Porque a gramática, ela é a engenharia do texto. Para que a gramática serve? Para você aprender a falar e a escrever, melhorar, aprender a falar e escrever, você já aprende sem estudar regra gramatical, né? Porque você tem o domínio da língua informal, desde que você começa a falar. Agora, para que a gramática existe? Para você melhorar o seu processo de comunicação de acordo com a língua culta. Então, é para melhorar esse processo de escrita. Mas aí tem que fazer esse link, não é? A gramática, por si só, ela é morta. Então, tem que trazer para o texto, na parte de interpretação e para a escrita, entendeu? E cabe ao professor mostrar esse entendimento. Por exemplo, quando eu chego na competência 4 do Enem, que é a coesão textual, aí uns dizem assim, mas professora, nem dou importância para a coesão textual, o que é isso? Eu digo, vale 200 pontos, tanto quanto as outras competências valem.
E quem é que ensina isso? É mais o professor de língua portuguesa. Quando ele está ensinando conjunções, Sim. frase, oração, período, emprego dos conectivos, anáfora, catáfora. Quando ele está ensinando o quê? Pronome relativo, ele está ensinando a você fazer a coesão textual. Só que muitas vezes o professor, ele não diz isso. Ele está dando o pronome relativo, conjunção, mas ele não fala do texto. Ele não mostra como aquilo está sendo Não útil e vai ser contextualiza, útil né? na hora de elaborar o texto. Então, é a forma de ensinar que tem que mudar, que já mudou muito. A partir do Enem já mudou bastante, mas ainda tem que mudar cada vez mais, entendeu? Então, não é acabar com a gramática, que a gramática não seja importante. Ela é importante, mas é o jeito de ensinar a gramática, é a forma como ensina a gramática que tem que mudar, entendeu? Justamente. Eu acho que a gente acompanha isso em sala de aula, né? Antes a gente tinha esses negócios de modelos prontos, de fórmulas, de regras, que elas não eram aplicadas, Sim, né? Então, decoradas. que era tudo decorado. E hoje em dia não, a gente consegue fazer essa interdisciplinaridade da melhor maneira possível e, obviamente, né, como a senhora falou, mostrando, essa construção gramatical, essa construção sintática, ela vem aonde no texto? Olha, essa notícia utilizou esse processo para poder expressar essa informação e não outra informação, como, por exemplo, casos de ambiguidade que a gente vê à torta e à direita por aí, né? Perfeito. Mas, enfim. E aí, dona Marina, o que temos de perguntinhas Vamos ainda? às perguntas. Vamos Tem lá. muita pergunta aqui, são perguntas mais... Acho que daria um mês aqui. A gente toda responde semana, perguntas, se vocês quiserem, a maior aula a gente Começar traz aqui. a maior semana. São perguntas mais assim, Aí eu atreladas à espero estrutura da estar redação. correspondendo às expectativas de Ah. vocês, porque é muita responsa, né? Verdade, verdade. Tá, a primeira pergunta. Tem várias aqui, eu vou selecionar algumas. A M. Pinheiros perguntou: como seria a conclusão perfeita da redação? Isso Nossa, aqui, eu não vou colocar Enem, porque eu acho que Enem é uma fórmula pronta, né? Porque a proposta de intervenção do Enem, ela já vem pré-estabelecida. Você só tem que cumprir aquilo. Mas eu vou colocar essa pergunta aqui, acrescentar como seria a conclusão perfeita da UEA, da redação da UEA. A redação da UEA, como não tem necessariamente a exigência de uma intervenção, a conclusão ela tem que existir no texto, né? Porque alguns alunos têm um entendimento assim. Professora, se não precisa de intervenção, então não vou fazer parágrafo de conclusão, pelo Sim. amor de Deus. Introdução, galera. desenvolvimento e conclusão são as três partes que são importantes no texto e bem organizadas de acordo com suas características. Uma conclusão da UEA pode ser somente uma retomada da tese. Por exemplo, o que é a tese? Aquilo que eu apresentei, meu ponto de vista está lá na introdução, né? Então, se eu vou falar sobre violência em Manaus, aí eu apresento a minha tese dizendo que nos últimos anos a violência em Manaus aumentou exageradamente. Aí eu vou apresentar os argumentos. Por que que aumentou? Vou ter que provar, né? Então, lá na conclusão, eu posso dar uma retomada dessa tese, reafirmar, né, que a violência tem aumentado, mas dizendo com outras palavras, né? E fazer uma reflexão final, uma consideração final, fazer só uma reflexão de como a sociedade precisa repensar o que eu coloquei nos argumentos, né? Eu posso dar uma resumida. Se eu falar que a violência aumentou, por quê? Porque há um descontrole em relação à entrada de drogas no país, ou porque o problema da situação socioeconômica, né? Quanto mais pobreza, mais violência, né? Sim. Então, eu posso lá embaixo na conclusão, fazer uma reflexão sobre isso com outras palavras, né? Fazer uma consideração final, uma reflexão final, ou usar um autor que eu usei lá na introdução, dando uma retomada para fazer aquilo que a gente chama de circuito fechado, e não necessariamente fazer a intervenção. Não é? Sim, Agora, sim. eu, assim, a minha dica que eu dou para os meus alunos é que sempre que o texto tiver problema, por exemplo, se eu estou falando de violência em si já é um problema, eu acho que nada fecha melhor o texto do que uma intervenção, sabe? Eu sou muito fã da intervenção. E, por exemplo, como a gente falou no caso da Gabriela, que tirou nota máxima tanto num quanto no outro, e o texto da Gabriela da UEA é exatamente igual a do Enem, com aquela intervenção toda bem arrumadinha. sim. aham. Agora, você só não pode fazer essa conclusão com a intervenção se o seu texto não tiver problema. Porque como é que eu Sim. vou resolver um problema se eu não apresentar problema nenhum durante o texto? Vai ficar incoerente. A incoerência é grave no texto, né? Então, por exemplo, eu vou falar no meu texto sobre a importância da amizade na UEA. Não é. E aí eu vou Não, falar... óbvio que não é. E aí eu vou falar Nunca só falaria de... algo assim. Eu vou falar só de argumentos bons em relação à amizade, né?
em nenhum momento eu trouxe a amizade como algo negativo, problemático, só algo positivo. Então, ficava totalmente incoerente eu apresentar uma solução para um problema, né, que nem existe. Que nem existe. Aí o corretor ia dizer assim, está totalmente incoerente e a incoerência é muito grave aí na hora da nota. É um Teve peso até muito uma forte. questão sobre isso, uma questão não, mas um acontecimento que foi assim, o tema da UFAM, da redação, foi muito polêmico, acho que foi ano passado ou esse, eu não lembro. Mas era pra escrever Falar sobre sobre si. E aí, eu lembro que o pessoal me mandou mensagem assim, louco da vida, me perguntando, né? Meu Deus do céu, como que eu vou dissertar sobre isso? Porque eu só fui ensinado a escrever uma dissertação argumentativa com uma proposta de intervenção, enfim, muito pautado no modelo do Enem e da UEA. E aí eles ficaram assim, né? Como que escrever uma redação sobre si? Como que eu vou falar sobre mim? Eles se atrapalharam bem, Ficaram mas muito... assim, ainda consegui 7 alunos com nota máxima sobre esse tema. Caramba! E como eu estou né? fazendo um módulo que começou em janeiro e vai até abril só sobre o PSC, eu estou trabalhando com temas assim, bem loucos, bem diferentes, nada fora daquele da negócio caixa, parecido né? com o Enem, fora da caixinha. Olha aí, pessoal, já fica a deixa. Já fica bem deixa. diferente. Da professora Gliceriana. E assim, o que eles se atrapalharam, que qualquer pessoa se atrapalharia com esse tema, porque foi bem inesperado, né? Nossa, eu entraria em pânico se viesse um tema desse. Não, aí a gente ia muito colocar todos os fora. problemas da nossa vida e ia colocar aí na proposta de intervenção. Fica A gente ia evidente, colocar. Pois é, então porque Ia resolver. o que eles pedem lá no PSC? Eles pedem para você elaborar um texto em prosa sobre tal assunto, ou então elabore uma dissertação sobre tal assunto. Então, não necessariamente uma dissertação argumentativa. Eles podem até vir a pedir, porque eu estou preparando os meus alunos para o que aparecer, eles seguirem criteriosamente os comandos lá da banca, né? Que a gente percebe que todo ano eles estão trazendo algo bem diferente. Não é como o Enem e como a UEA. O Enem e a UEA, você já sabe o formato dos temas. A UEA, eu sei, vem uma pergunta, ou vem uma palavra com 2 pontos e duas exposições ali para eu desenvolver. Com ou com entre, eu já sei o formato da UEA, vem aquilo lá. Mas o PSC não. Cada ano está trazendo um jeito diferente. Aí é um desafio. A gente tem que preparar o aluno para qualquer... O aluno tem que se reinventar ali para escrever. Vamos esperar qualquer tema, de qualquer formato, e vamos ser muito obedientes aos comandos e às instruções que eles colocam aqui. Então, nesse caso de escrever sobre mim, o que pegou para eles? Porque como a gente trabalha a dissertação argumentativa é sempre impessoal e a gente não se coloca no texto, não coloca a primeira pessoa, inclusive no edital da UEA tem lá, não use a primeira pessoa, né? Aí lá no PSC ele pede para você se incluir no texto, aí pegou os meninos. Justamente, foi isso que questionaram muito. E quando você se inclui no texto, qual é a probabilidade? É de você terminar fazendo muito narrativo, né? Eu vou falar sobre mim, termino não falando sobre mim, dissertando sobre mim, mas narrando fatos da minha infância, narrando acontecimentos. Aí é muito fácil descaracterizar a tipologia textual. Sair do texto dissertativo para o texto narrativo. Foi o que prejudicou alguns deles. Inclusive, eu tenho um aluno que disse assim, professora, foi o melhor texto que eu fiz na minha vida. E realmente foi muito criativo, muito bacana o texto dele. Mas ele tirou 6 de 9, porque tem muita narração no texto dele. Não é totalmente narrativo, mas tem muita narração. Fui para tal lugar e fiz isso, entendeu? Muitos momentos narrativos no texto. Mas eu estava dizendo para a minha turma desse ano, não vai acontecer isso com vocês, porque nós estamos fazendo de todas as formas, de todos os estilos, para qualquer tema, para eles ficarem espertos, entendeu? Sim. E preparados que vem algo inusitado, vem algo diferente. Não ir gerando uma expectativa assim, o tema vem mais ou menos assim, não. Eu estou aqui, estou pronto para abrir essa prova e encontrar uma surpresa. E não vou me dar mal, vou me dar bem, entendeu? Tem que ser por aí. Mas isso, pelo que eu vejo, não é só em redação, né? De vez em quando em química eles querem inventar algumas verdade. coisas também. Pra quem estudava, Então, por exemplo, assim, por prova antiga no Enem, eu acho que em 2020 ou 2021, e o Enem seguia um padrão, né? Tu olhava as estatísticas e falava, não, isso daqui com certeza cai. Orgânica sempre cai, funções orgânicas sempre cai. E aí, nesse ano caiu, acho que Bronsted Lowry. E nunca caía. E aí caiu botânica, caiu muito. E tipo assim, tinha um estereótipo de que, por exemplo, botânica não cai no Enem. Mas nesse ano caiu. E aí as pessoas que estudavam pelo padrão das provas antigas se deram muito mal, porque justamente mudou o padrão.
Então, eu acho que agora a gente tem que meio que seguir os padrões dos vestibulares, obviamente, a gente nunca vai sair desse padrão, mas sempre tentar buscar ali, sair um pouco da caixinha, estudar um pouco a mais, porque tem essa questão da inovação, sim, e dos vestibulares querendo trazer essas novidades aí pra gente. Não só no âmbito da redação, mas também no âmbito das questões. Isso. É por isso que nós, professores, a gente não pode negligenciar nenhum tipo de assunto. Por exemplo, tem muito disse-me-disse no âmbito quando a gente vai fazer um viradão ou um mês de revisão, não sei o quê. Falar, eu não vou dar, deixa eu ver, entalpia de ligação, porque entalpia de ligação não cai em tal vestibular. Eu não vou falar sobre coeficiente de solubilidade, porque coeficiente de solubilidade não caía na UEA. Veio. E caiu, Sim. entendeu? Então a gente tem certas coisas assim que hoje em dia a gente não pode mais negligenciar de jeito nenhum. A gente precisa ter uma preparação com planejamento, estratégia, para tudo chegar no final e a gente conseguir ter visto todos os assuntos do ano e para o final o aluno não ter nenhuma surpresa naquela prova, né, professora? Eu acho muito perigoso o professor ficar dizendo assim, ó, vem isso, isso, isso e isso. Ou então o tema. Professora, qual é que vai ser o tema? Aí o professor diz, né, dá um ou duas possibilidades. E se não for aquilo? Porque quando você diz, o aluno confia tanto em você que 5 minutos? que se prepara para aquele tema. Então, eu gosto de dizer para os meus alunos que eu não subestimo nenhum tema, entendeu? Olha, tem uns temas que são muito batidos, todo ano os alunos fazem, né? E eu tenho muito medo de não fazer esses temas. Por exemplo, gravidez na adolescência, paternidade e maternidade na adolescência. É um tema já tão batido que a gente faz todos os anos, que às vezes dá vontade de não fazer mais. Sim. Mas olha, foi há pouco tempo na UEA, foi esse tema. Então, assim, às vezes vem temas bem inesperados e às vezes vem temas muito batidos. Há muito tempo que eu espero no Enem o tema do idoso. Sempre eu digo, porque eu vejo que o idoso é uma faixa etária, uma classe que é muito desprestigiada no país, como vários outros, muito preconceito e tudo. E já foi um tema do Enem de um ano, quando a prova foi cancelada. A prova foi cancelada porque houve Qual fraude foi lá esse em tema? Fortaleza. Faz um tempo, eu acho que faz uns 5, 6 anos. Uhum. Mas essa prova não foi aplicada. Então, eu imagino que esse tema ainda venha. Então, todo ano eu faço esse tema relacionado aos idosos. Mas eu acho que é um tema muito pertinente, porque é Sim. um assunto muito alto agora, né? A questão da previdência e afins. Sim, sim. Então, acho Aí que... eu tenho muito medo de não fazer temas assim corriqueiros, porque às vezes ele vem. Às vezes vem um tema muito batido, às vezes vem um tema muito inesperado. Sim, o que né? a senhora achou daquele tema do Enem sobre a questão dos povos tradicionais, né? Dos indígenas, Sim, dos eu quilombolas. gostei Você desse achou tema. inusitado? Você achou corriqueiro? Não, achei que é o estilo do Enem mesmo, não é? Achei que é o estilo do Enem, gostei do tema. Quando eu vi o tema, assim, povos tradicionais, na hora eu fiquei em dúvida que povos eram esses, se eram só os índios. Mas na hora que eu li o texto motivador, estava muito, muito claro no texto motivador, porque eles davam exemplo de vários tipos de povos. Então, assim, achei bem interessante o tema. E estava muito claro dentro do texto motivador. Achei que não foi nada complicado, foi bem simples. Eu vi muita gente criticando esse tema, mas eu achei, assim, padrão, sabe? Não achei nada fora do normal. Achei simples. Tá. O risco aí foi a pessoa delimitar demais o tema e falar só sobre os indígenas. Sim. Quando o tema não era só sobre os indígenas, eram Ai, os que povos medo. tradicionais. falei A e tal, gente vários tinha povos. indígenas, quilombolas, ciganos, Isso, então, e lá variedade no de texto pessoas, motivador né? estava bem especificado que povos eram esses, né? Mas aí o aluno teria que falar de todos os povos na Não, mas redação? num Dois, tipo- pelo menos? pelo menos dois, né? Num tipo de tema que fala de povos tradicionais e há mais de um, há vários, né? Então, citar esses povos tradicionais na introdução, pelo menos o geral, e no desenvolvimento poderia focar em 2 tipos, mas focar só num delimitava demais e prejudicava um pouco Ter a um discussão. limiar, né, entre a parte generalista e a parte Isso, de exemplificar particular, no né? desenvolvimento Uhum. alguns desses povos, entendeu? Pois é. A Stephanie perguntou aqui. Oi, prof. Pode falar sobre o uso das palavras-chave no tema da introdução da UEA? Que eu acho que é uma pauta importante aqui, né? O aluno falar, saber Sim, articular as sim, palavras-chave dentro do É tema. fundamental. Eu sempre digo, independente da banca, tanto faz ser o EA, como Enem, como PSC, demonstrar logo na introdução, na tese, quando eu digo assim, o que eu penso desse tema se for uma dissertação? Qual é a minha ideia? Mostrar para o corretor logo na sua tese que você entendeu o tema por completo, trazer as palavras-chave. E sempre a gente diz para os nossos alunos que
coloquem na introdução as palavras como elas aparecem no tema e no decorrer do texto você vai usando sinônimo, para deixar bem claro que você entendeu o tema, que você está dentro daquele tema 100%, não está tangenciando. É uma segurança para o aluno, entendeu? A gente Sim. sempre ensina dessa forma. Perfeito. Vamos ver outra pergunta aqui. Uma coisa que me perguntaram bastante, acho que a senhora pode ser sucinta em relação a isso, como estudar depois de muitas reprovações, anos de cursinho e tudo mais. Ai, perfeito. Quando você acha que você tem uma noção gigantesca sobre redação, você já produziu redação de vários jeitos e tudo mais, e assim, você acha que você não consegue mais evoluir naquele seu texto e fica batendo todas as vezes. Quais são as dicas que a senhora pode dar para esse público em específico, Sim. que eu acredito que é muito É a nosso maioria, é a público, maioria do nosso público, né? O pessoal mais veterano, assim. Que já produziu bastante, Sim, que já sim, tem uma sim. pontuação muito boa, né? Acesse o curso da professora Glicina. Olha, eu acho o seguinte, eu tenho uns alunos que eles usam um jeitinho, um método legal. Todas as redações que eles recebem, eles fazem tipo um gráfico e eles colocam nas redações todas as notas que eles, desse gráfico, né? Seria uma planilha, que eles colocam todas as pontuações que eles tiraram em cada competência, entendeu? E aí, no geral, eles têm ali uma visão de em qual competência ou em quais competências eles estão ainda pecando. Então, quem não tem um corretor, às vezes o aluno não tem um corretor bom, em quem ele confie, mas às vezes tem um colega muito bom. Eu vejo uns usam esses métodos de um passar para o seu colega, um corrigir do outro, quando já estão no nível de maturidade melhor, né? Então, quando você detecta em que parte da redação você está errando com frequência, aí você vai trabalhando em cima daquela dificuldade. Sim. Por exemplo, eu tive um aluno ano passado que ele disse assim, professor, olha, todas as redações eu coloquei aqui numa planilha. Todas as redações que a senhora corrigiu, eu percebi que nenhuma delas eu consegui tirar nota máxima na competência 3. Então, ele detectou que a competência 3 dele é onde está pegando para ele subir para o nível máximo. Já era 920, 900 e pouco, mas era a argumentação. Aí eu sentei com ele e fui dizer, olha, você precisa extrapolar um pouco mais isso, pegar essa ideia e refletir mais, assim, ligar para o lado ligar outras áreas do conhecimento aqui. Por exemplo, tem gente que está falando sobre a questão do meio ambiente, da água. Aí fala na argumentação aquela história da água, que a água que usa a água de forma inadequada e os reflexos disso, mas às vezes não traz aquilo para o campo econômico, entendeu? A partir do momento que a água falta, vai encarecer logo esse produto. E quem é que vai ser penalizado mais rapidamente com isso? A população mais pobre. Aí você vai trazendo reflexões mais maduras e trazendo outras áreas para deixar o seu argumento mais consistente. Então, no texto dele, eu percebi que faltava isso, sair um pouco da caixinha e fazer reflexões mais além do que ele fazia. Ficava meio senso comum. Então, a partir do momento que ele percebeu isso, ele começou a avançar na nota. Então, respondendo à resposta do Vitor, é detectar onde está o seu problema e atacar esse problema. Pois é, eu estava conversando com alguns alunos que foram aprovados em medicina e demoraram 2, 3, 4 anos para serem aprovados. E aí eu perguntei para eles, o que mudou de um ano para outro? Qual foi a virada de chave, assim, para que tu conseguisse ser aprovado de um ano para outro? E aí o que eles falaram foi justamente isso que vocês dois estavam pontuando. A questão de focar naquilo que tu não sabe. Então, metrificar os estudos, né? Fazer um autodiagnóstico, tanto da redação quanto da parte mais prática ali das questões e tudo mais, e entender basicamente o que ele não sabe. Focar nos pontos fracos. Eu acho que essa é a essência de o que muda de um aluno que é reprovado para um aluno aprovado, assim, de um ano para outro. Isso mesmo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo que a gente trouxe hoje com a melhor professora de redação que a gente tem da região norte, professora Gliceriana Maciel, trazendo tudo relacionado a UEA, PSC, todos os vestibulares que vocês querem fazer, beleza? E deixo as palavras agora com a professora Gliceriana para ela conversar com vocês um pouquinho. Uma honra estar aqui com vocês, com esses jovens, assim, que tem tantas ideias criativas e diferentes que eu estou aprendendo aqui com eles. É uma honra
E eu espero que a nossa conversa tenha despertado algo em vocês de positivo, tenha contribuído para vocês. E para mim, eu estou sempre à disposição de vocês, dos meus alunos, para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Foi um prazer enorme ficar com vocês nessa tarde. Professora, a senhora pode falar seu Instagram pra gente poder... Isso, né? importante. O cursinho é CGM Redacão. Por favor, sigam para eu ir pro Big Brother com 3 milhões de seguidores, tá? Perfeito, Sigam o perfeito. CGM Redacão. Quero ficar famosa. Verdade, né? Sim, pessoal, sigam o CGM Redação aí. Sigam o Aprovado Cast, sigam o Aprovado na Federal, que é um dos patrocinadores aqui da live. E Me sigam também, @prof.victoralbuquerque, lá você recebe dica de químicas e afins, beleza? Tem uma salinha de química também, então, meus amores, sintam-se muito à vontade para poder tirar dúvidas sobre química e a vida também.